Boa noite, gente, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula, né? Nosso encontro síncrono, que tem um tema muito especial. E, para quem não me conhece, eu sou o Robert, né? Robert Segal, basta me chamar de Robert. E é uma alegria estar com vocês aqui no nosso encontro. Algumas pessoas eu reencontro, outras pessoas eu encontro novamente, né? E como eu disse lá no fórum de apresentações, agradeço em meu nome, em nome da Unilia, a presença de todas vocês, todos vocês, nossa faculdade, fico à disposição do que precisarem, né? Com imensa alegria. Nós nos organizamos em ciclos, né? Ao longo do ano, do período letivo. E em cada ciclo, né, o que a gente pode chamar de D1, D2, D3, D4, D5, que são as salas durante o ano, a gente explora sempre umas questões temáticas, né, sobre determinados temas. E eu tenho por hábito trazer temas que tanto dizem respeito às nossas disciplinas, né, em si, quando eu falo com relação a conteúdo, quando eu falo sobre material didático, livro, vídeo, mas também algum conteúdo que seja inovador, alguma coisa que seja diferente e que possa agregar à formação de vocês, ao exercício da profissão, né? Talvez vocês tenham notado o meu currículo que eu deixei lá na plataforma. Minha formação ela é uma formação que parte desde do bacharelado em Direito, licenciatura em Filosofia, passando por algumas especializações no âmbito da educação, do direito, e também pelo mestrado em Educação e Sociologia de Direito, e também agora com doutorado em Educação e Sociologia de Direito. O que eu quero dizer com isso? Não é me gabar longe de mim, mas é que o meu referencial ele faz parte de um processo de formação contínua, né? E o que eu trago para compartilhar com vocês aqui, ele é fruto da minha formação, das minhas leituras, do meu exercício profissional e também, né, fazendo justiça a todas aquelas pessoas que generosamente compartilharam seus saberes comigo e que me deram a chance de aprender com elas. E um desses saberes diz respeito à mediação de conflitos, que é uma das minhas áreas de formação e uma das áreas também de minha de atuação. Eu venho pesquisando, lecionando e atuando nessa área. E quando eu recebi de presente vocês na minha vida, em turmas de Fundamentos de Direito, Direito Administrativo, dos cursos de Administração, Gestão Pública, assim como outras áreas, conforme falei no começo, eu pensei, o que eu posso dar, né, de estimulante na véspera de um feriadão, porque eu não sei a origem de vocês, mas aqui eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, né, dessa cidade linda, maravilhosa, né, de um calor infernal, ventando pra caramba, com risco de queda de luz, mas sigamos, né? Então, aqui é véspera de feriado, né, eu até gostaria de colocar o nosso encontro numa outra data, mas a gente tem que colocar de acordo com a disponibilidade de vocês, a minha e também dos outros colegas, para encaixar nas agendas. E então eu falei assim, o que eu vou colocar de estimulante para falar com essa gente bonita sobre um tema na véspera de feriado que possa agregar a formação delas, ao exercício de profissão delas, e que possa também ser divertido, né, gente? Então, estou trazendo o tema de hoje, que é a mediação de conflitos, né, um método adequado de resolução de disputas, uma visão geral. E por que eu estou falando do método adequado? Não é porque é o melhor de todos, mas é porque ele vai ser aplicado de acordo com cada situação específica, né? É que eu deixei apenas um quadro de aviso, lembrando que essa gravação ela é sigilosa, então ela fica no nosso banco de dados, mas ela não é disponibilizada a público, tá bom? Então, podem ficar tranquilos e tranquilos com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e à privacidade de vocês. Desde já, Nayara, agradeço a presença, Luciana, também, os colegas vão chegar aqui, e é legal que o nome de vocês esteja aqui para depois eu resgatar o nome, porque gera uma lista de presença automática. Mas, às vezes, né, a gente sabe que tecnologia tem humor. E aí não está o nome lá e eu vou no chatzinho, resgato e coloco lá na planilha. E também, por vezes, a gente pega o celular de alguém emprestado e está assim, unknown user, né? Usuário desconhecido. Professor, eu tive presente na aula, eu estava com o meu celular, um outro celular que eu tenho, ou do meu filho, do meu marido, da minha mulher, e eu falo, gente, como é que eu vou localizar você se você está como usuário desconhecido? Então, desde já, peço que coloque o nome no chat, mas eu já estou vendo aqui que o nome de você está registrado, né? O meu pressuposto, gente, qual é o meu pressuposto? O meu pressuposto é a teoria da complexidade, é o que eu falo para vocês. Se a gente está pensando na lógica cartesiana da divisão de saberes, essa abordagem, vocês vão perceber isso, ela vai beber na fonte do direito, ela vai beber na fonte da sociologia,
ela vai beber na fonte da psicanálise, ela vai beber na fonte da antropologia, ela vai beber nas fontes de várias áreas do saber para convergir no nosso tema. Então, aqui eu não estou preocupado no paradigma meramente científico nem dedutivo, mas numa visão sistêmica de um problema. E que problema é esse? São os conflitos das mais variadas formas e nos mais variados contextos em que eles ocorrem, né? Numa perspectiva humanista, então não esperem de mim que eu vá fazer um julgamento moral, né? Porque os conflitos eles fazem parte do nosso cotidiano, a gente dorme e acorda com conflitos, espera-se que não, mas sai na rua, tem conflito, né? E eles podem se dar de maneira violenta ou tão somente de disputa de interesses e necessidades. Então, é uma abordagem também multitransdisciplinar, como eu falei, e que a gente leva em consideração nesse novo contexto das incertezas e de reorganização social muito diferente, provavelmente, do que a gente viu na nossa juventude. Então, é o que eu estou falando com vocês, que estão aqui no nosso campo, né, do direito. Talvez algumas e alguns sejam bacharéis em direitos advogadas, sejam colegas, alguns não sejam, mas estão fazendo uma disciplina que é legal, porque agrega sempre um valor à nossa carreira e também conhecimentos, e que vai sempre dialogar com todas as outras áreas de conhecimentos, inclusive com áreas específicas do conhecimento que vocês podem observar ao longo do curso de vocês, né? Então, quando a gente fala em direito, a gente fica muito preocupado naquela ideia, direito é sinônimo de lei, né? As leis, elas estão dentro desse chamado mundo do direito, né? Mas o direito, ele é um direito muito maior do que leis, né? Eu falo leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias, e que eu estou falando sobre um ponto de vista de lei, né? Então, por exemplo, eu posso ter um contrato de compra e venda de um carro com o Luciano, de compra e venda de um imóvel, de uma casa, um apartamento, com a Nayara, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira escrita, num contrato formal. Mas a gente também tem experiências cotidianas, né, em que a gente vê o chamado contrato de boca, e que são baseados nas relações de confiança, e que a gente pode fazer negociação sobre os mais variados bens, né, coisas. Então, vejam, né, o direito está muito aquém do meramente de que lei, do que é meramente um contrato formal. O direito se relaciona às próprias relações entre as pessoas, né? Nós vivemos uma relação de direito aqui nesse momento, né, em que nós temos uma relação de respeito, uma relação de necessidades a serem atendidas, expectativas, interesses. Enfim, a gente acaba assumindo um contrato tácito que diga respeito a tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, gente, como é que a gente faz, né? A gente pode pensar o direito do ponto de vista sociológico. Eu vou trazer aqui o que a gente fala, né, segundo Florestan Fernandes, os 3 porquinhos da sociologia, né? E é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque são 3 teóricos que vão resolver dilemas da nossa sociedade, do nosso cotidiano, cada um à sua respectiva maneira, né? E desde já eu peço atenção para vocês e muito cuidado, né, com as bibliazinhas, os livrinhos debaixo do braço, que às vezes a gente se apega num autor ou no outro por afinidade e acaba virando, né, uma pessoa com um olhar muito enviesado, para não dizer fanático, e acaba restringindo toda a chance de olhar do mundo que a gente pode ver muito maior, né? O Emile Durkheim, ele é um funcionalista, fundador da escola funcionalista, então ele vai entender que a sociedade é uma sociedade em que os indivíduos e os grupos sociais têm funções determinadas, né? Então, e não é ele que entende disso, na verdade, ele faz uma leitura social a partir disso. Então, ele pega grupos sociais, tribais, urbanos, e vai fazendo uma leitura e uma análise sociológica descrevendo os grupos sociais. Então, ele vai ver que grupos tradicionais têm uma forma de se organizar, né, na solidariedade mecânica, em que as pessoas e os grupos exercem as suas funções de acordo com a hereditariedade, com a idade, com o sexo. Então, adultos e crianças, idosos, cada um tem uma função, homens e mulheres, cada um tem a sua função. E que ele vai dizer que a nossa vida, então, ela está organizada naquilo que se chama fato social. O que é o fato social? O fato social, ele é um fenômeno, ele é algo que é exterior, que é geral e que é coercitivo. Robert, como assim? Por que ele é geral? Porque ele não diz respeito a indivíduos específicos, gordos, magros, altos, baixos. Ele é geral, ou seja, diz respeito a todo um grupo social, a toda a sociedade. Ele é exterior porque independe de vontades isoladas. Então, vou trazer um exemplo aqui, típico, que eu sempre trago, a educação, né? Antes da Nayara, Amanda, Luciana e eu mesmo chegarmos a esse mundo, né,
a educação e os processos educacionais, ou seja, a maneira pelas quais as gerações mais velhas transmitem os seus conhecimentos, valores e práticas e fazeres às gerações mais novas, isso sempre existiu e vai continuar existindo depois que nós partimos desse mundo para o além. Daí a sua exterioridade. Né? E é coercitivo à medida em que os grupos sociais entendem determinados fenômenos, e aqui no caso a educação, como algo que é importante a esse grupo, importante a essa comunidade, importante à sociedade, né? Colocando valor a isso, vai obrigar, vai tornar, vai compelir as pessoas a se acultuarem, a se educarem a partir desses valores. Então, por exemplo, se hoje a gente fizer uma análise da legislação, né, educacional, a gente vai ver que as famílias hoje estão obrigadas a colocarem seus filhos na escola a partir dos 4 anos de idade, né, que a gente conhece como educação infantil, sobre as penas da lei, né, a ser convidado para uma reunião no Conselho Tutelar, de repente, numa vara de família, da infância, enfim. Então, você vê como é que a coisa se opera. Né? E existem também chamados modos, os valores, né, gente? Então, você imagina que eu estou com vocês no encontro aqui, e eu não estou falando só de leis escritas, eu estou falando de convenções. Então, eu estou falando com vocês aqui, e de repente eu começo a falar um bocado de palavrão, né, a arrotar aqui. Gente, assim, é escatológico, né, o que eu estou falando, né, arrotar. Né, mas arrotar não é contra a lei, mas é contra as convenções morais, né, contra as convenções éticas. A gente aprende, né, a desde criança, sentar, pegar um talher, o que fazer, o que não fazer. E, em vista disso, o próprio meio social, diante de determinados comportamentos, ele vai gerando sanção. Então, vocês podem colocar no chat aqui, né, Robert, maneira na sua fala, maneira nos seus atos, né, ou uma reclamação formal, ou vou deixar de falar comigo, ou seja, o grupo ele vai gerar uma sanção. Né? Então, essa é a visão durkheimiana de sociedade, de fato social total, né, e de modelo de comportamento. O Karl Marx ele vai entender a sociedade como estrutura, ou seja, você tem um grupo, que é um grupo privilegiado chamado de burguesia, que são os capitalistas, que detêm o capital, o dinheiro e os meios de produção, e detendo isso, os meios de produção como os tecidos, as fábricas, né, o maquinário, os prédios, né, e tudo mais, ele acaba impondo a sua vontade, né, oprimindo, explorando uma classe que é a classe trabalhadora. Então, a relação marxiana é uma relação vertical em que você tem uma burguesia, né, capitalista que explora o proletariado, a classe trabalhadora. E disso a gente tem um conflito que é um conflito permanente, que é a chamada luta de classes. Um terceiro teórico que eu trago para vocês aqui, que é o Max Weber. O Max Weber até vai reconhecer a sociedade estruturalista, mas ele vai entender também que não se trata só de meramente de uma questão de opressão, né, de uma violência simbólica, enfim, de exploração. Mesmo porque os dominados, eles se deixam dominar, porque os dominados, eles também entendem que a função do Estado, se para Marx o Estado nada mais é do que o atendimento aos interesses da burguesia, para Durkheim, o Estado ele defende os interesses de grupos que se colocam hegemônicos, mas de uma maneira geral defende os interesses da sociedade, que é se sentir segura. Né? Então, o que a Nayara não pulou no meu pescoço aqui, não pulou no pescoço da Luciana, e a gente tem né, um salseiro aqui, um estado de violência, né, primordial. É porque a gente reconhece o império das leis e reconhece que, por mais que, de repente, eu vá meter a mão na caneta da Nayara, né, existe uma figura, que é a figura central, que é a figura do Estado, que detém o monopólio do uso da força. E detém o monopólio do uso da força porque é reconhecido por todas nós, né, como legítimo, como legal para exercer essa violência. Então, se o Robert meteu a mão na caneta da Nayara, na bolsa dela, ou proferiu uma ofensa a ela, vai sofrer uma sanção baseada na lei, porque isso é baseado desde chamado contrato social, mas é legitimado pela própria sociedade, né, que entende que essa é a maneira de garantir a segurança do tecido social, garantir a segurança e a estabilidade de todas e de todos. Então, essa é a visão do Max Weber, né, que é a ideia baseada na ação social, na ação racional, ou seja, os fins, né, para os meios. Então, nós temos um ente central, que é o Estado, que utiliza de uma coisa chamada burocracia, né, e que a gente reconhece isso. Então, a gente fica muito chateado quando chega em determinadas repartições públicas, né,
e o horário de expediente acabou e a gente chegou 5 minutos atrasado, ou que a gente fica full da vida porque a gente entrou no site, viu quais eram os documentos necessários, e chegou lá, quando a gente diz, o atendente diz que faltou um documento, né? E às vezes a gente até fica com vontade de se exaltar, mas a gente reconhece, em alguma medida, a legitimidade, a legalidade da chamada burocracia. Tá? E disso que eu falei para vocês, há situações que geram situações de conflitos, ou seja, existe uma perspectiva funcionalista em Durkheim, uma perspectiva estruturalista em Karl Marx e uma perspectiva racionalista em Max Weber. A perspectiva funcionalista de Durkheim, a partir do Durkheim, vai dizer o seguinte: os conflitos eles são expressão da anomia. Né? Ou seja, se a gente tem uma forma de viver coesa, né, baseada na tradição ou funções específicas de cada um, num dado momento, né, alguns de nós começa a exacerbar a sua individualidade e começa a se rebelar, a recusar, a cumprir as ordens do grupo. Né? E com isso vai gerar conflito, vai gerar fricções. Então, se eu tenho nesse grupo aqui uma determinada função e eu deixo de cumprir a minha função, muito provavelmente vocês vão se insurgir contra mim e vão me cobrar disso, né? Me gerando uma repreenda ou me gerando uma coação para que eu faça ou não faça, deixe de fazer. E uma vez que eu não cumpra aquilo que o grupo social, vocês sentem necessidade, demandam, vocês vão gerar uma sanção em relação a mim. E que essa sanção ela pode ser desde uma sanção moral, uma repreenda, né? Uma bronca, pode ser uma sanção de isolamento por um determinado tempo, ou seja, enquanto o Robert não fizer isso, não se comportar, ninguém fala com ele, ninguém comercializa com ele, ninguém entrega alimento para ele, ninguém compra nada dele. Né? Ou numa sociedade complexa em que a gente tem chamado império da lei, é o castigo. Então, a gente vai procurar as instituições adequadas, no caso, o Estado, através do poder público, da administração pública, seja ela do poder executivo, né, para aplicação de uma multa, ou seja, do poder judiciário para uma demanda judicial, e para compelir, para me obrigar a fazer ou deixar de fazer algo que está causando prejuízo ao grupo. Então, o conflito, na verdade, ele dá a fricção no grupo, né, e que faz com que os indivíduos eles fiquem, se sintam desagregados, né, que haja perca da coesão social. Para Karl Marx, o conflito é da própria natureza de luta de classes. Ou seja, uma vez que você tem um determinado grupo explorando um outro grupo, ou seja, a burguesia explorando o proletariado, o conflito já é inerente a essa própria relação estrutural. Tá? E uma terceira via, que é a terceira do Max Weber, né, que em determinados contextos em que hajam bens simbólicos, econômicos escassos, os grupos sociais tendem a disputar e dessa disputa os conflitos eles podem se exacerbar. Tá? E aí eu cito para vocês um exemplo aqui muito interessante. Há uns anos atrás, vou pedir licença para beber água, porque eu estou falando, a garganta vai secando, tá, gente bonita? A OAB de São Paulo fez um seminário sobre violência obstetrícia, né? Sobre como é que as mulheres sofrem violência, né, das mais variadas formas durante o parto, né, e período puerperal. E aí o Conselho Regional de Medicina já emitiu uma nota criticando o evento na OAB sem a participação de alguém representando a classe média. Então, vejam, eu tenho um bem simbólico. Que bem simbólico é esse? É um determinado tema que é candente, que é importante à sociedade, que tem repercussões patrimoniais, sejam corporais, financeiras, morais, né? Enfim, estéticas, espirituais, mas são grupos que estão ali. Né? Outra, em 2010, nós tivemos a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que tem a ver com a nossa fala hoje, que é sobre a implementação de uma política pública para a resolução de conflitos, para a mediação de conflitos no âmbito judicial. E criou-se uma disputa tremenda para ver quem teria habilidade, capacidade, né, e competência para ser mediador e ser mediador.
Então, se instaurou um grande debate entre a classe de advogados, a classe de psicólogos e outros, para ver quem se colocava na posição de exercer a função de mediador e mediador de conflitos no âmbito do Poder Judiciário. Então, essa é uma visão bem, a partir de uma leitura bem weberiana, para a gente entender como é que os grupos disputam, né? Não só quando a gente tem um bem em promoção na prateleira do supermercado, em que as pessoas entram para se engalfinhar para poder pegar o bem em promoção, mas também quando a gente está falando de bens simbólicos, quando a gente está falando de reputação, quando a gente está falando, né, de uma série de coisas que vão nos colocar com status diferenciado na sociedade. Então, e disso advém também as maneiras de se resolver o conflito. Então, se o conflito, para Durkheim, ele está ligado a essa ideia de desobediência, né, de burlar as convenções sociais, as convenções morais, a resolução de conflitos ela se dá, né, por uma própria reorganização do grupo, né? Então, o grupo se organiza em assembleia, se organiza de maneira coercitiva, e aquele, eu me citei como exemplo, e aquele que está burlando a norma do grupo, ele vai ter que se adequar ao grupo, tá? Ou determinados grupos, determinadas instituições vão exercer o seu poder para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Haja vista o nosso ilícito, né, penal para exercício irregular da profissão. Então, se eu não tiver registro no Conselho Regional de Psicologia, se eu não tiver registro na Ordem dos Advogados do Brasil, eu não posso clinicar como psicólogo, eu não posso atender como advogado. Se eu não tiver registro no Conselho Regional de Medicina, eu também não posso exercer medicina, né? Então, seja na sociedade tradicional, seja na sociedade complexa, haverá meios de resolver esses conflitos e recolocar o grupo, o social, equilibrado novamente. Karl Marx, radical como sempre, vai dizer, bom, só há um jeito de resolver os conflitos, é a classe trabalhadora tomar o capital e os bens de produção e ela mesma administrar os bens de produção, né, fabricar, produzir os bens e atender às necessidades da sociedade e dividir os excedentes. Então, o próprio grupo social ele vai ser o dono da coisa, né? Quando muito, constitui um próprio Estado e que esse Estado vai ser a personificação efetiva da sociedade, do social, e não mais apenas da burguesia. Uma outra visão, né, é a visão do Max Weber. Né? A visão do Max Weber é aquela pela qual os conflitos eles cessam, né, pelo exercício da burocracia, ou seja, o Estado, através do monopólio da força e da sua própria burocracia, vai intermediar os conflitos entre os particulares, né? E também, segundo ele, uma forma de mediar os conflitos é do próprio exercício da dominação, em que ele vai estabelecer algumas formas de dominação. Então, a dominação racional legal, que é aquela dominação que é exercida por um agente do Estado, um policial, um guarda municipal, o promotor, o juiz, o desembargador, o ministro, né? Que é alguém que está investido, enquanto pessoa está investido num cargo público e representa o Estado, né? E vai dizer a quem cabe o direito e a quem não cabe, e aquele que quem não cabe fica obrigado a deixar de fazer algo e cause dano a outrem ou cumpra uma obrigação que deixou de cumprir, né? Tem a dominação carismática, então, né, vocês não estão aqui pela minha charmosa camisa rosa e pelo meu cabelo grisalho, mas, de repente, né, se um de vocês entrar num conflito, eu vou utilizar do meu carisma para falar com carinho, olha, ouça a versão dela, vamos conversar aqui no canto, mas você não acha, né, porque por mais que ela fale asperamente, ela tem razão, né, eu me proponho aí conversar com ela e falar, olha, você tem razão, mas a maneira que você fala acaba dando, né, um desconforto, será que a gente... Né? Então, a visão carismática, né? Existe a dominação tradicional, ou seja, vem a mim, né, ao pai Oxóssi Segal, que eu vou dizer para vocês, né, baseado numa entidade ou de um corpo coletivo a quem cabe o direito, né? Então, deixe de fazer isso, ou faça, ou cumpra. Ou seja, o Max Weber ele vai ver também as suas maneiras de se resolver um conflito. E essas teorias todas são importantes para a gente entender o que é o conflito, né? E como eu falei com vocês no começo do nosso encontro, que não é meu foco aqui de uma visão moralista sobre o conflito, né?
que é também um teórico, que é o Georg Simmel, né, o George Simmel, que ele vai dizer, né, que é um cara contemporâneo a Max Weber também, e ao Durkheim, que ele vai dizer que os conflitos eles fazem parte do próprio social. E mais, os conflitos eles são necessários à própria sociedade para reorganizá-la. Né? Imaginem vocês aqui, né, belas e inteligentes colegas, se não fosse a Pankhurst, se não fosse Berta Lutz, se não fossem outras feministas, né, e depois Simone de Beauvoir, Angela Davis e tantas outras que sucederam, né, considerando inclusive questão de debate não só do ponto de vista de gênero, mas de raça, de classe social, se vocês estariam hoje numa faculdade, vocês estariam dentro de casa, cuidando dos filhos, lavando louça e bem preparada para o homem, né, ter com vocês quando chegasse em casa, como se dizia no final do século XIX, começo do século XX. Né? Então, é preciso confrontar a sociedade. Né? Imagine se os movimentos negros não tivessem confrontado uma sociedade racial nos Estados Unidos na década de 50 e no Brasil desde o final da década de 70. Então, os conflitos eles são inerentes, são necessários à própria sociedade para que a gente possa reorganizá-la, reestruturá-la, né? De acordo com os grupos que surgem, as vozes, demandas que surgem. Então, gente bonita, conflitos eles fazem parte do próprio jogo social. Haja vista que todas e todos nós temos interesses e necessidades que nos são inerentes. Né? E numa sociedade que se diz democrática, numa sociedade que se diz plural, cultural, eticamente, identitariamente, isso é mais natural, é mais esperado e, como o Schimmer ele fala, é necessário. Né? Porque, senão, as coisas ficam como estão e, como ele diz, a sociedade se cristaliza. Ou seja, a sociedade ela se enrijece, né? E os indivíduos, ao invés de entrar em conflito, terem as suas vozes expressas e, ao mesmo tempo, se mobilizarem para a resolução dos próprios conflitos, a sociedade ela acaba entrando numa espécie de conflito inexorável, em que a gente voltaria àquilo, né, dos primórdios do contato social, que importa ali do mais forte. E que, nesse contexto, então, ninguém vive em segurança. E há duas formas de conflito. Quais são as formas de conflito que a gente conhece classicamente, né, segundo a nossa teoria? Conflito latente e conflito manifesto. Né? Conflito latente, né? A gente pode recordar, por exemplo, na teoria psicanalítica freudiana, né, e também de Lacan, lacaniana, que os conflitos, do ponto de vista latente, né, intrapessoal, eles estão ligados ao nosso recalque, a nossa maneira pela qual nós temos desejos reprimidos, que não são realizados, ou traumas e que a gente não consegue elaborar, e que vão, de alguma maneira, interferir no desenvolvimento da nossa vida. E também moldar o nosso comportamento. E fazer com que a gente tenha comportamento repetitivo, padronizado, em relação aos nossos ancestrais, aos nossos pais. A gente vai ter construções, vai ter autocensura, né? E isso advém de todo um processo de uma elaboração que vai descambar numa coisa chamada um sintoma de neurose, né? Neurose obsessiva, de psicose. Então, nós temos os conflitos que são de uma ordem intrapsíquica, mas intrapessoal, né? E que também acontece do ponto de vista pedagógico, e todas e todos nós temos conflitos, né? Haja vista quando a gente está desde o período escolar em que a gente está estudando, e toda vez que chega um conteúdo novo, a gente dá uma sacudida. Né? Que é o processo que o Yves Delatelle vai resgatar de Piaget, de Vygotsky, outro vai dizer, olha, é a fase de equilibração e desequilibração. Então, eu tenho um conhecimento, quando entra uma informação nova, me dá um desequilíbrio, até eu mentalmente me adequar, depois eu me equilibro novamente e vou no meu desenvolvimento, depois eu aprendo um outro conteúdo, tenho uma outra informação, desequilibro novamente. Então, isso faz parte do ser humano. Né? Então, além dos conflitos intrapessoais, existem conflitos interpessoais. Né? E eu vou dar um exemplo, tá? Pegando aqui Luciana como exemplo, tá? Ilustrativo, obrigado pela participação. Não que isso aconteça, mas imagina que Luciana chega toda a aula atrasada.
E eu estou ficando chateado com isso, eu estou ficando chateado com isso, eu estou ficando chateado com isso, né? E tá lá, a Amanda, na área, a Renata, estão notando isso e tal, estão percebendo, mas eu nunca digo. Mas surge um conflito latente. Até um dado momento, em que, de repente, eu vou fazer uma colocação, seja ela mediante uma questão ostensiva, ou, Luciana, pô, tem como você chegar um pouco mais cedo? Né? Ou eu vou fazer uma gracinha, sempre atrasada, né, Luciana? Ou que a gente chama, inclusive, de xiste, né? Que é aquela piadinha, brincando, falando sério. A pessoa chega de manhã, eu digo boa noite. Né? E aí a Luciana me devolve e diz, você está esperando o quê? A sua aula é extremamente desestimulante. Pronto. O conflito deixou de ser latente e passou a ser manifesto. Ou seja, ele que está subjacente, está escondido, ele vem à tona. E isso acontece de várias formas. Isso pode acontecer entre vizinhos, entre relação professor-aluno-professor, colegas de turma, familiares, colegas de trabalho. Então, são todas aquelas situações que vão nos causando desconforto e que estão lá em disputa, estão lá, né, escondidos, subjacentes, e que só estão esperando um gatilho, só estão esperando algum acontecimento para vir à tona. E aí vem a discussão, né? Vem o xingamento, vem o desmerecimento, até a agressão física, né? Daquilo que a gente chama de espiral de conflitos. Então, gente querida, a gente tem como premissa a ideia de que o conflito ele nunca surge do nada, a violência, o embate, a discussão não surge do nada. É uma espiral, uma coisa que vem e vem por alguns motivos. Primeiro, evitação, né? Então, como eu dei esse exemplo, né? Eu tô chateado com a Luciana, ela está chateada comigo, mas a gente se evita. A gente não traz as conversas claras à tona, até no momento que explode. Outra razão, outro motivo, né? O encorajamento social. O grupo todo está percebendo que a relação entre a Luciana e eu está azeda e, de alguma maneira, o grupo encoraja. Ou ninguém faz nada para mediar, faz coisa alguma para mediar esse conflito, ou até encoraja o conflito. Né? Então, a Renata e a Amanda estão com um azedume, em vez de eu chegar e me colocar, conversar, mediar, né? Eu deixo acontecer. Ou eu começo a fazer uma coisa que é muito comum em alguns lugares, que é ficar de fofoquinha e de enaltecendo os vícios ao invés das qualidades das pessoas. E isso vai gerando o que a gente chama de espiral de conflitos. Então, se o conflito ele é algo que diz respeito à interpersona, ou seja, entre pessoas, ele também diz respeito a várias outras pessoas. Um momentinho, por favor. Oi, gente, desculpa, estão me ouvindo? Continuam, né? Precisei só dar uma saidinha porque para atender um vizinho aqui. Porque vejam vocês, e assim vou fazer um parênteses, né? A gente teve uma fase muito trágica da nossa vida, que foi a pandemia. E ao mesmo tempo que ela foi trágica, e eu vi amigos partirem, colegas, alunos, foi que nos ensinou também que a nossa vida não precisa ser conflituosa. A gente pode ter interesses e necessidades dissonantes, mas nesse momento de crise me ensinou como é importante a solidariedade, como é importante a generosidade. Sabe? Então, eu estava conversando com um vizinho muito generoso sobre isso, e depois isso fica um papo no próximo café. Mas então vejam, né? Há várias formas pelas quais os conflitos se dão e também causas desse conflito, né? E que descambam, em algumas vezes, para violência, embate físico, a gente chama, né, quebra-quebras,
do que a gente chama a partir do espiral de conflitos, né? Ou seja, a violência, a partir da lógica do conflito, né, ela surge das mais formas do cotidiano e ela acaba sendo uma disputa, uma luta de poder, né, a partir de uma tensão que é uma tensão desagregadora. Por quê? Porque há várias necessidades e interesses que são dissonantes, são contraditórios, em que as pessoas, os atores, os agentes, eles não conseguem dialogar, né? Eles não conseguem se perceber como pessoas legítimas. E aí, muitas vezes, se sentem injustiçados. E aí, um dos sentimentos, uma das coisas que a gente percebe quando a gente fala de mediação de conflitos, né, é justamente e a gente vê isso, gente querida, desde criança. Né? Eu tenho gêmeas, minhas filhas vão fazer 12 anos, mas eu lembro quando elas tinham 4 aninhos, que uma pegava um brinquedo e a outra queria brincar, e a outra falava, papai, isso não é justo. Ou seja, ela não sabe nem definir justiça. Né? Mas, a partir do seu sentimento, ela trata uma necessidade, um interesse não atendido como uma injustiça. Né? Então, se eu estou falando de justiça, eu estou falando de justiça, e aí eu falo da mediação de conflitos como uma forma de acesso à justiça. Então, eu posso falar da mediação de conflitos como recurso ao poder judiciário, ao Estado, ao poder instituinte. Eu posso falar de justiça como o alcance de um valor supremo. Né? Então, veja, minhas filhas não sabiam definir justiça, mas elas tinham a ideia de algo que era importante para elas, né? de algo que, metafisicamente falando, metafísica, além da física, além dos corpos, né? É algo que é elevado, que é tido como um valor supremo. E uma terceira concepção de justiça é atendimento às necessidades. Então, né, a Nayara pode me chamar no canto e falar, Robert, o que está acontecendo é o seguinte, a partir do senso de injustiça dela. Ela fala, poxa, eu faço as atividades caprichosamente e observo que seus comentários são sempre depreciativos. Né? Poxa, você me tira os pontos, você não dá importância. Né? Quando eu vou fazer um comentário, você ouve, mas já corta. Né? Então, veja, tem essa questão. Outra, né? Eu tenho, vou citar um nome, eu tenho o Rafael. Então, o Rafael, ele é um aluno em situação de inclusão e se sente injustiçado porque eu não faço um plano individual de estudo, né? Ou porque eu abordo as questões meramente abstratas, né, de uma maneira uniforme e não atendo às especificidades, né, excepcionalidade e deficiência dele. Então, há várias maneiras de se sentir injustiçados. Então, essa ideia de justiça e injustiça, ela está baseada num conceito polissêmico, ou seja, de vários significados. E que para a gente importa essa compreensão de justiça e injustiça para a gente entender o que a gente chama de sistema de multipote de acesso à justiça. Então, gente querida, quando eu estou falando de acesso à justiça, eu posso falar, bom, Robert causou um prejuízo à Amanda. A Amanda aciona a advogada Luciana, a Luciana entra com uma petição inicial que cai na vara civil da juíza Nayara e a Nayara vai julgar. Ok. Né? Ou a gente pode fazer de uma outra forma, né? Se tratando de uma relação de condomínio. Então, a Amanda vai conversar com a Luciana, que é a síndica do prédio. Ou a Amanda vai conversar com a Renata, que é a gerente de RH, de recursos humanos. Né? E a Renata vai ouvir a demanda, vai ver a escuta, vai me chamar para conversar no canto. Ou seja, então, estou falando de sistema multiportas, ou seja, o sistema de acessar das mais variadas formas, os maiores mecanismos, instituições e pessoas possíveis para o atendimento de interesses e necessidades não atendidas. Com vistas ao quê? Com vistas a justamente satisfazer as pessoas e arrefecer os conflitos que, por ventura disso, advêm. Então, quais as formas de a gente resolver o conflito? Gente, primeira, a adjudicação. Né? Causei um dano à Renata, a Nayara julga e diz, olha, a Renata tem razão, você vai pagar para ela 10 mil reais. Vai parar de perturbar ela com som alto, né, da sua casa todo dia, com seu som sertanejo. Tá? Ou vai deixar de fazer obra no domingo. Ou, nananana. Ou se o Robert é casado com a Luciana, vai pagar a pensão alimentícia no patamar tal.
né, vai exercer seu dever de paternidade, não só o direito, mas o dever de paternidade, também, né, de continuar ou ser mais dedicado ao filho do casal. Então, alguém vai decidir, vai adjudicar. Né? Numa escola, tia, o Robert pegou minha bola, ô, tia, o Robert sentou no meu lugar, lá vou eu, né, lá vai você, lá a professora, né, chamar, levar, encaminhar para o SOI, Serviço de Orientação Educacional, a orientadora ou a diretora vai conversar e vai tomar a decisão. Isso é uma adjudicação. A outra possibilidade é a conciliação. Como é que é a conciliação? Né? Um terceiro imparcial vai ouvir os reclames, as demandas, e vai gerar alternativas. Robert, você está dizendo que para você, um valor X de pensão alimentícia, né, para ser paga, os cuidados, para a satisfação das necessidades materiais dos filhos que vocês tiveram com Nayara, é alto. Será que, de repente, X sobre 2 não é um valor razoável para você? Isso é a conciliação. Ou, o que vocês acham? Nos dias pares, Robert, você fica com o Pedrinho, e nos dias, nas semanas, de 15 em 15 dias, você fica com o Pedrinho, e de 15 em 15 dias Nayara fica. Nos anos pares, o aniversário é com Nayara, nos anos ímpares é com Robert. Nos anos pares, ano novo é com Nayara. Isso acontece na vara de família, isso é conciliação. A mediação é o terceiro imparcial que vai ajudar a restabelecer o diálogo entre os dois, as duas partes, mas não vai gerar alternativas. Ele vai facilitar o diálogo para que essas partes, essas pessoas, elas possam gerar as alternativas e propor a solução a partir de si mesmas. Então, veja como tem uma nuance, uma diferença entre a conciliação e a mediação. Tá? Princípios da mediação. Então, pode botar no chat aqui. Vocês trabalham em quê? São formadas em quê? Né? Então, vamos lá. Na escola, na empresa, na RH, nos condomínios, na administração pública, né? Em que vocês, porventura, trabalham. E aí você tem uma demanda, seja ela de qual natureza for, seja, de repente, o funcionário que falta, ou que deixa de cumprir uma determinada função, né? Ou que a gente já pode estar cheirando, observando que está se criando uma situação de assédio, e antes que vire a espiral, né, para virar o conflito, a gente, de repente, pode meter a mão para cessar as práticas assidiosas, né? Para que possa... Então, a gente pode, nos mais variados meios, organizar a mediação de conflitos em alguns lugares específicos, né? Que a gente chama de câmara de mediação, sala de mediação, comitê de mediação, o que vocês queiram chamar, mas que tenham regras específicas, né? Princípios específicos. No princípio dele, consensualidade. Então, eu tive um comportamento, né, uma ofensa, uma piada jocosa, né? Ou, de repente, eu estou me colocando de maneira insubordinada com relação à Renata, né? E a Renata é minha coordenadora, a Renata precisa que eu cumpra determinadas funções, né? E aí a Luciana vai proceder o que a gente chama de cálculos, né? Vai me ouvir, vai ouvir a demanda da Renata, vai ouvir depois separadamente a mim, e vai, na medida do possível, organizar uma reunião com os dois para reiterar o que eu vi das partes, né? E que a gente tenha a possibilidade de falar. E a Renata vai dizer, não, eu preciso que o Robert seja mais aplicado, que ele seja mais presente, que ele falte menos, né? Ou que alguma necessidade. E eu, por sua vez, tendo a minha palavra, vou dizer, não, eu estou passando por um problema particular em que eu não me sinto vontade para falar, ou estou me sentindo desestimulado porque eu não estou sendo olhado, cuidado, ou porque, né, eu não estou sendo prestigiado, na progressão de carreira eu estou ficando para trás. Mas o que a gente vai conversar vai permanecer aqui nessa sala e não vai sair dela. É a consensualidade, a confidencialidade e a consensualidade. Ou seja, a gente vai permanecer lá se nós quisermos, né? Ingressar e permanecer numa reunião de mediação se nós quisermos. Agora, lembrando, né, também pela chamada, no item 9, decisão informada, que aquele que é o conciliador, aquele que é o mediador, informa as partes
as repercussões da sua escolha de permanecer ou não no processo de conciliação e mediação. Então, eu tenho consensualidade, eu tenho confidencialidade, que é dito numa mesa de mediação, numa mediação, lá permanece, né? Já ouviram falar nisso, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas? É a mesma coisa, tá? Oralidade, ou seja, privilegia que as pessoas falem, que elas dialoguem. Informalidade, o que não quer dizer que é bagunça, né? Mas ninguém precisa chamar ninguém de doutor, de vossa excelência, pela ordem, não. É de maneira, contanto que respeite o momento do outro. Então, se um fala, o outro aguarda para poder falar, e uma vez que um fale, dá-se voz para o outro falar também a sua versão das coisas, né? Autonomia de vontade, que tem a ver também com a ideia de consensualidade, né? Independência da mediadora. Então, a gente vê, por vezes, em situações que a gente tem em algumas empresas, instituições, não só forenses, públicas, mas privadas também, em que a gente tem um departamento de compliance, em que, além de medidas, né, de sindicância, também de composição de conflitos, e aí temos acaba se abrindo um setor para fazer esse trabalho com um profissional qualificado, né, formado com isso, com expertise nisso, né, e que também é independente. Então, por exemplo, se eu sou um gestor e eu estou delegando a alguma de vocês, a Renata, a Nayara, a Luciana, a Amanda, a Renata, de exercer a função de mediadora, vocês vão exercer a função de mediadora sem a minha interferência. E aí vocês vão ter liberdade para dizer, olha, é um caso de mediação ou não é um caso de mediação. É um caso realmente de sindicância, de processo disciplinar, administrativo disciplinar, de PAD. Né? E aí vocês encaminham. Boa-fé é outro princípio, ou seja, ninguém está para dar rasteiro em ninguém, ninguém está para esconder carta na manga de ninguém. Então, vamos colocar tudo nas mesas, tudo na mesa, vamos deixar tudo às claras, lembrando, né, de algumas regras importantes, que é a civilidade, o respeito, né, para que a gente possa se ouvir, falar no momento oportuno, e que a gente possa também ouvir o outro, respeitar e legitimar o sentimento, as necessidades dos outros, e que possamos falar das nossas necessidades também. Tá? Decisão informada, que eu falei, e o empoderamento das partes medianas. Né? Então, em vez de eu ficar interferindo, eu posso até no primeiro momento interferir, dependendo do estágio emocional das pessoas, no nível cognitivo. É o que eu falo, por exemplo, na escola. Né? É difícil que eu vá chegar à escola e, dependendo da idade das alunas e dos alunos, que eles tenham capacidade de brainstorm, ou seja, capacidade de pensamento abstrato para gerar as próprias alternativas. E aí eu vou dando as alternativas, eu vou dando, né, ali, vou atuando como conciliador, porque eu vou gerando as alternativas. Mas a partir do momento em que eu gero as alternativas, eu também vou fazendo o quê? Eu vou abrindo possibilidade de, progressivamente, eles tenham capacidade de gerar as próprias alternativas. Então, nas empresas, nas instituições públicas, isso também pode acontecer. Como, né, o social, o organizacional não está acostumado ainda com mediação, eu vou fazendo a conciliação e depois eu vou adotando um sistema híbrido, conciliação, mediação, até que eu vou saindo de cena e vou deixando que as partes elas possam, né, gerar suas alternativas e atender suas necessidades e interesses através da mediação de conflitos. Tá? Pressupostos, né? Então, tem vários pressupostos aqui, tá, gente? Se vocês forem organizar isso na instituição de vocês, né, num lugar legal, num lugar tranquilo, sem grande circulação de pessoas, sem gente batendo na porta toda hora, né? Então, tá a Renata lá, assistente de contas hospitalares, no hospital que ela trabalha, ela tem lá um setor, né, que ela vai abrir semanalmente para a escuta dos funcionários, acolhimento emocional e mediação de conflitos. Mas um lugar tranquilo que ninguém fique. Renata, olha, a fatura, Renata, a conta, Renata. Naquele período, tem uma etiquetinha na porta, não perturbe, todo mundo da empresa tem que respeitar isso. Né? E ambientação de espaço, umas cores legais, um mobiliário legal, para se sentir confortável, né? Uma postura comportamental de alto astral, de bem, uma aguinha, um suquinho de uva, uma balinha, para, né, o açúcar dar baixada nos ânimos, né? Sessão privada com as partes. Então, antes de colocar na mediação, chama num canto, conversa, procura identificar, né? Inclusive na aproximação afetiva, no rapport, que é identificar os pontos de contato, de semelhança de você que está fazendo a mediação, a composição do conflito com a pessoa que está se sentindo magoada, injustiçada, que está fula da vida. Então, ouça antes, né? Antes de trazer para uma mesa, depois você pergunta para ela,
né? O que ela acha de conversar com um grupo ou com outra pessoa, né? Para que as coisas fiquem as claras, numa boa, que a gente possa falar, que ela, dentro da legitimidade do sentimento dela, porque a gente não pode encorajar, né? Dizer que é mimimi, é frescura, não existe isso. Todo sentimento é legítimo, e aquele que se propõe a conciliar, mediar, tem que ter isso na sua mente, no seu coração, né? Fazer uso da escuta ativa, escuta flutuante. Então, não adianta eu estar aqui fazendo a mediação com vocês e ficar olhando no celular, né? Então, olha para a pessoa, né? Identifica quais são os interesses dela, e a atenção flutuante. Ela está dizendo uma coisa, mas às vezes ela fala uma coisa rapidamente, ou se comporta, faz um gesto que pode parecer insignificante, mas tem grande significância. Tá? E muitas vezes a gente ajudar a gente a resolver o conflito. Bom? E quando forem proceder, coloca na mesa, acolhe, né? Pode fazer um termo de abertura. Olha, gente, bom dia, tudo bom? Você já me conhece, eu estou aqui. Obrigado pela presença. É muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Muito legal ter vocês aqui também com a gente como funcionárias, como colaboradoras. É importante o trabalho de vocês, tá? Mas eu também tenho que falar uma coisa importante para vocês aqui, que a gente está muito preocupada com a situação. Então, é uma situação que está afetando vocês, mas está nos afetando também por uma questão de empatia, de afeto que a gente tem por vocês, tá? Então, mas eu só vou pedir, por favor, para que a gente tenha respeito, para que a gente ouça antes de falar, preste atenção no que o outro fala, até mesmo para a gente poder, juntas, trabalhar e entender o que o outro está falando e quais as necessidades, e que a gente também possa falar das nossas necessidades, tá bom, gente? E existe um recurso muito importante também que a gente faz na conciliação e mediação, que é a paráfrase. Né? Então, Luciana, deixa eu entender o que você está querendo me dizer sobre o comportamento da Nayara. É isso, é isso, é isso? Por que eu estou fazendo a paráfrase? Primeiro, para trazer a sua racionalidade sobre aquilo que você está falando, que muitas vezes a gente fala instintivamente, mas não pensa. Outra, ajudar a Nayara, por outro lado, obrigado pela participação, tá? No simulado aqui, que a Nayara também buscar entender de maneira clara aquilo que você está falando. E que, se houver ruído de comunicação, ambivalência, ambiguidade, as coisas possam ser ditas mais claramente. Então, paráfrase é interessante. Tá? E aí, no final, a gente termina o que a gente chama de termo de compromisso. Né? Que é um termo informal, em que a gente coloca, aspas, um contrato em que as partes, elas ficam, né, cientes do que se conversou de maneira muito sucinta e também do que a gente contratou, do que a gente avançou, do que a gente acordou. Entendeu? Então, a Renata está chateada comigo, como minha coordenadora, porque eu estou chegando tarde, porque o trânsito está muito ruim. Né? E aí, por eu moro num bairro super ruim, longe, na verdade não é longe, tem problema de trânsito, e é engraçado. Ela diz assim, poxa, ela reclama para a Nayara e diz, pô, é curioso, né? Porque o Robert ele sempre chega atrasado, mas na horário ele quer sair cedo. Ou a gente pede para ele, pô, dá uma mão aqui. Não, agora eu não posso. Pô, outro dia caiu no desaforo de dizer, né, lá para a Luciana, pô, não sou pago para isso. Aí eu, Renata, fico chateada. E aí, no termo de compromisso, a gente pode colocar, né, que o Robert se compromete nos horários que ele chegar mais tarde, mas que houver necessidade de demanda do departamento, ele sai um pouquinho mais tarde, né? Ele trabalha com banco de hora, ele vai se engajar mais, é isso. Tá, gente? E aí eu trago para vocês do ponto de vista, né, jurídico, que são os grandes marcos da nossa Constituição Federal da ideia de acesso à justiça, do ponto de vista judicial, que importa, que é o Código de Processo Civil e a nossa lei de mediação, né, que é a lei de mediação, inclusive, que ela vai orientar a mediação de conflitos no âmbito da administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, existem séries de parâmetros procedimentais, éticos, né, e de próprio reconhecimento das mediadoras e mediadores, que é importante, e que tanto isso está se coadunando, e a nossa própria Unileia ela está adequada, ela está se coadunando com a ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Né? Então, essa ideia de não só a judicializar e adjudicar as questões de conflitos, mas também de compor de maneira adequada, de maneira harmônica, de maneira amistosa, de maneira civilizada, através da mediação, através da conciliação.
né? Então, quando a gente está falando para a justiça em instituições eficazes, instituições sejam públicas, privadas, da administração direta, da administração indireta. E quando eu falei com vocês sobre multiporta de acesso à justiça, eu estou falando de poder judiciário, eu estou falando do âmbito de família, estou falando de comunidade, estou falando de empresas, estou falando da administração pública, estou falando de escola, sistema de saúde e tantas outras instituições. Então, gente, quando eu estou falando de acesso à justiça, eu estou falando de acesso à justiça do ponto de vista do direito, que é da disciplina que nos importa, seja de fundamentos de direito, direito administrativo, né? De pensar o direito não só do ponto de vista formal, decretos, leis, portarias, Constituição Federal e outras, né? Mas do direito do ponto de vista das próprias inter-relações humanas, né? Do ponto de vista social, das nossas instituições, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, das empresas que a gente trabalha, ou seja, o direito das nossas próprias experiências cotidianas, e que muitas vezes a gente não se dá conta. Né? E aí eu deixo algumas perguntas para vocês aqui, né? Quase encerrando o nosso encontro e franqueando a palavra para vocês. Primeira pergunta: em que medida a mediação de conflitos pode contribuir para a pacificação social? E numa sociedade nossa, em que já se acostumou com cancelamento, julgamentos morais, disputas e polarizações, como é que a gente pode pensar nas formas de mediar conflitos na família, né? Entre amigos, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na empresa que a gente atua, nós atuamos, sejam elas públicas, privadas, né? Qual é o papel das políticas públicas? Então, de repente, está falando de mediação de conflitos aqui, e, de repente, a Nayara, ela tem um cargo de secretaria numa prefeitura, e ela fala, cara, de repente, a gente vai implantar um setor de mediação de conflitos aqui para dirimir demandas envolvendo concessão de medicamentos. Né? Ou Luciana faz parte de uma empresa e fala, cara, a gente tem um departamento de integridade, ética e normativo. Mas vamos abrir um braço de mediação, de conciliação, de composição de conflitos, né? Para dentro da política pública e também na política empresarial, a gente ampliar a possibilidade de solucionar conflitos de que não tem que sempre que parar na ouvidoria, sempre na diretoria, né? E caminhar numa espiral e gerar sempre um azedume, né? Dos colaboradores, dos funcionários. Né? O papel da mediação de conflitos tem essa ideia de satisfação de direitos e necessidades, de ampliação de acesso ao sistema multiportas, né? E como as competências e habilidades sociojurídicas podem contribuir, né? Podem contribuir, depois eu corrijo, para a sociedade viabilize mais a redução de conflitos no cotidiano profissional. Então, de repente, também alguma de vocês trabalha num conselho, né? Um Conselho Federal de Medicina, de enfermagem, de psicologia, e aí também atuam nessa área baseada em gestão, em mediação de conflitos, né, envolvendo consumidores, fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores, pares, quem quer que seja. Tá? E aí, já agradecendo a presença de vocês aqui, eu deixo a palavra franqueada. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma indagação, alguma sugestão, alguma pergunta, vocês se sintam à vontade nesses derradeiros minutos. Obrigado pela presença de todos e todos vocês de já. Professor, boa noite. Boa noite. Foi a aula, essa questão de mediação de conflitos, né? Não só para a gente utilizar dentro do ambiente de trabalho, mas também na vida social, né? No âmbito social. Então, foi bastante esclarecedora a aula, agradeço muito por esse momento. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos vocês também pela atenção generosa. E como eu falei no começo do nosso encontro, meu intuito nesse período, né, desse ano que se encerra, é trazer algo que seja estimulante, uma novidade para vocês e que agregue o conhecimento de vocês e, sobretudo, aí eu vou confessar a vocês dentro da minha maldade, de que a gente saia desse encontro e que vocês passem os dias pensando, né, ou como dizia o filósofo Friedrich Nietzsche, ruminando as ideias, né, inquietas. E, de repente, por que não estudar mais sobre esse assunto? Por que não, na minha carreira, depois que eu terminar a graduação, eu enveredar numa especialização ou num curso, numa formação que me dê essa competência, essa habilidade, essa expertise, que é um diferencial, né, gente? Tá? Então, assim, fica aqui minha dica, fica meu compartilhamento com vocês, né? Os meus contatos estão aí se vocês precisarem de alguma coisa, seja no Leia ou fora da instituição também, né?
pela qual eu sinto prazer de trabalhar e represento. E esse material didático que eu lembro aqui para vocês, ele vai estar disponível lá na nossa plataforma, né? Vai estar disponível lá no nosso banco, né, de material de apoio, como sempre fica, né? Agradecimento, inclusive, à nossa supervisora Narcisa Mello, que organiza todo esse material, né? A minha coordenadora Luciana, a Shirley, Tarcísio, né? E todos os meus colegas e colegas são coordenadoras e coordenadores, né? A Rose também. Então, esse material fica lá, tá? E vocês podem consultar, podem baixar ele, e num determinado outro momento, vocês possam trabalhar com isso, até de repente, se vocês quiserem fazer o TCC de vocês, né? Não de ler, trabalhar dentro daquilo que vocês estão estudando, na disciplina de gestão pública, de administração, gestão hospitalar, licenciaturas e tantas outras que vocês, de repente, possam mergulhar no tema, tá bom? E se for bom para vocês, também foi excelente para mim, e como dizia o filósofo Baruch Spinoza, o corpo humano pode afetar e ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, né? E para longe de diminuição de tristezas, de mágoas, rancores, iras, na verdade, eu fui muito bem afetado por vocês, motivo pelo qual a minha potência de agir, de falar e de pensar com vocês foi aumentada, e me senti muito agraciado, muito contente, muito feliz de estar com vocês essa noite aqui. Tá bom? Deixo um abraço afetuoso em cada um de vocês, em cada um de vocês. Obrigado pela presença e pela atenção generosa. Desde já, e mais uma vez, a quem eu conheço e a quem eu não conheço, prazer em rever, prazer em conhecê-la, e desejo muito sucesso a vocês. Tá bom? Lembrando que o nosso fórum temático está aberto, passem lá, deixem a contribuição de vocês, tomem nota, importante, gente bonita, das principais coisas que vocês estão vendo nas nossas aulas e no nosso material didático, porque elas são importantes para o nosso circuito integrador, para vocês resolverem depois as questões discursivas e tirarem um tremendo notão. Tá bom? Saúde, realizações, alegrias, paz para vocês e para a família de vocês. Tá bom? Abraço afetuoso e tudo de muito bom. Até breve e até já. Oi, Amanda, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão. Pois não, estou à sua disposição. Está fechado, mas eu posso te ouvir. Abre aí. Ou escreve no chat. Luciano escreveu. Boa noite, Luciana. Tudo de muito bom, Renata. Para você também. Obrigado. Luciana. Amanda, pois não? Pois eu vou colocar os pontos lá, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas é por causa do sistema. Eu lanço os pontos e a atividade para vocês, às vezes demora, mas ele vai entrar no boletim de vocês. Fiquem tranquilos com relação a isso. Nada, Amanda. Então tá ótimo. Foi sem querer, mas mesmo querendo, você marcou essa presença. Obrigado. Então, encerrando, vou fazer que nem televisão fazia em 1900 e tanto atrás, né? Encerramos a nossa programação normal para a manutenção do sistema. Voltamos amanhã com a nossa programação, com as aulas televisivas, depois o jornal Bom Dia, depois a nossa sessão de desenho e, ao meio-dia, com a sessão jornalística com os principais fatos da cidade e do país. Tenham uma boa noite. Aí fechava, aparecia aquela tela em forma de arco-íris e a gente ia dormir, coisa que não acontece mais hoje na sociedade, que a gente tem internet à disposição e televisão por assinatura, né, gente? Tá? Beijo, abraço afetuoso em todos. Encerrando a nossa sala em 3, 2, 1. Até já!